A gente segue nessa linha da alimentação agora, especialmente da alimentação saudável, porque a alimentação das crianças é sempre um grande desafio. Muitas vezes, conforme a idade, acaba mudando muito o paladar. E é comum também nessa época do ano, inverno, alimentos mais calóricos, a preferência, por exemplo, por chocolates, guloseimas. E também existe a questão da seletividade alimentar. Enfim, nós como os pais acabamos acompanhando essas fases na alimentação dos nossos filhos. E para isso, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio a nutricionista Alessandra Guerra, que é especialista em materno-infantil e família. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Vanessa. Bem-vinda ao Ver Mais. Muito obrigada pelo convite. Para trazer esse tema que atrai muito o nosso público. Pais, avós, que estão ali no desafio de alimentar bem as crianças. Existe mesmo essa seletividade? O que a gente pode definir como seletividade alimentar? Sempre em algum momento da infância, a criança vai passar por algum grau de seletividade, né? Essa seletividade, ela normalmente é comum entre os 2 e 6 anos de idade, mas ela pode começar a acontecer a partir de 1 ano de idade, quando a criança começa a andar, começa a explorar o mundo e tudo começa a ficar mais interessante do que só o alimento. Ela não quer mais ficar sentadinha ali, né? A partir de 1 ano ela já começa a ter mais autonomia com o alimento e começa a escolher. Mas ela é muito comum a partir dos 2 aos 4 anos de idade, quando começa um termo chamado neofobia, que é um medo do novo, o medo de experimentar novos alimentos. Então as crianças não gostam de variar, elas gostam de ficar confortáveis com aqueles alimentos. Gosta de banana, vai comer banana, gosta de maçã, vai comer sempre maçã. Isso mesmo, né? Com 5 anos elas começam a ficar um pouquinho mais flexíveis, mas mesmo assim ainda mais confortáveis com os alimentos, né? E a partir dos 8 anos essas mudanças na alimentação elas acontecem de acordo com os amigos, né? Com a escola, o ambiente influencia demais. Eu percebo mesmo, assim, porque a gente tem criança e percebe que tem fases que está comendo mais determinado alimento, que não está disposta a aprovar. E qual é o desafio dos pais na oferta desse alimento? Porque muitas vezes ele é ofertado da mesma forma sempre, acaba não atraindo a criança, né? Eu acho que é entender um pouquinho dessas etapas para que a gente possa atuar de maneira efetiva. Por exemplo, a partir de 1 ano de idade, reduz a velocidade de crescimento da criança e muitas vezes diminui o apetite dela. Só que muitos pais interpretam isso como uma seletividade alimentar, mas na verdade a criança está com menos fome. Então o que a gente tem que fazer nesse momento? Diminuir o volume dos alimentos, mas sem tirar algum grupo alimentar. Porque muitas vezes o que acontece, Vanessa? Como é que as crianças começam a se tornar seletivas? Até então elas comiam um pratinho com arroz, feijão, a carninha, brócolis, cenoura e couve-flor. Bem colorido, bonito. Isso, até que um dia ela fala assim, não quero mais o brócolis, não quero mais o feijão, não quero mais a carninha. Quando vê, a gente só está colocando arroz no prato e a criança só come arroz. Mas o que a gente está servindo? Só está servindo arroz. E quando a gente aceita essa negação da criança e deixa de oferecer os alimentos que ela aceitava anteriormente, a gente está incentivando essa seletividade. Então, esses alimentos eles não podem sair do cardápio. A gente tem que falar, meu filho, você sempre gostou de brócolis, hoje você não quer, mas a mamãe vai colocar para você. Então, diminuir a quantidade nesse momento, nessa fase inicial, é bem importante. Então, um pratinho que às vezes era cheio e que a criança dava conta, pode reduzir a quantidade, mas manter todos os grupos. Com certeza, com certeza. Ótima dica já. Agora, depois eles passam aí para a escola, tem a lancheira, o desafio da lancheira, que às vezes a lancheira do amigo é melhor do que a lancheira do nosso filho. Fala, ai mãe, mas eu também queria aquilo que eu vi, aquela bolachinha, aquele bolinho. Como que a gente faz essa ginástica? Do pai que quer agradar, da mãe que quer agradar, mas também manter a alimentação certinha fora. Eu sempre tive muito esse cuidado com os meus filhos, porque a gente tem que pensar que o jeito que a gente fala com a criança pode desencadear alguns distúrbios alimentares na infância, né? Então, se o seu filho cresce escutando você falando, você não come, você não gosta, você não quer, você não come, você não gosta, ele vai entender que ele realmente não come, ele não gosta e ele não quer. Então, ele assume que ele é daquele jeito, né? Então, o que a gente precisa fazer é guiar as crianças. Me lembro de algumas fases, a minha filha com 3 anos e pouco começou a querer deixar de comer algumas frutas. Mas eu sempre tive uma regrinha bem clara lá em casa, são 3 frutas por dia, né? Então, se não quer maçã, tem pera, se não quer manga, tem mamão, a gente sempre tem que estar
tem que dar outra oportunidade para que a criança não deixe de aceitar aquele grupo alimentar. Tem a fase, por exemplo, que ela não queria comer mais carne e frango, né? Queria se tornar vegetariana. Peraí, se você não quer comer a carne, o frango, tá tudo bem. Mas o que esses alimentos contêm? Eles têm proteína, eles têm ferro. Então, aonde que a gente vai achar outro alimento que tenha os mesmos nutrientes para que você não tenha deficiência disso, né? Então, a criança entender... A forma como fala, como conversa, impacta muito. Com certeza. Então, frases negativas é bom evitar, nem na mesa, né? A gente, de modo geral, já fala que essas frases negativas já não são boas para a nossa vida. Então, na mesa, tornar esse ambiente o mais acolhedor possível com oferta de alimentos bem variados. Sim. E hoje, Vanessa, as crianças mais seletivas que eu atendo foram as que foram privadas do contato com o alimento, né? Então, a criança, para ter curiosidade de comer, ela precisa ver o alimento para que ela sinta vontade de pegar, que ela possa segurar, que ela possa cheirar, né? Trabalhar com todos, né, esses sentidos amplia a variedade alimentar. Então, mais do que só a gente atuar evitando a seletividade alimentar, prevenindo ela desde pequenininho, né? Então, se a criança for exposta a isso tudo, diminui muito a chance dela se tornar seletiva. Com essa dica, eu acho que facilita muito, porque muitas vezes o pai, a mãe fica chateado, poxa, mas você sempre comia isso, né? E não vai comer, insiste. Então, ver o que tem de nutriente naquele alimento e proporcionar uma substituição para que a criança tenha a possibilidade de escolha, acho que é uma grande dica. Agora, a questão de quando vai ficando maior, né, Alessandra? A gente, 10, 12 anos, já passa a comer algum alimento que pode ser industrializado, tem a bolachinha, tem o salgadinho. Como lidar com o excesso desse alimento? Claro que pode. Eu falo sempre que a vida tem que ser legal, né? Esses alimentos, eles também podem ser inseridos. Mas o que a gente precisa manter é uma boa rotina alimentar. A criança, ela precisa ter vegetais todos os dias, ter fruta todos os dias. Agora a gente está entrando em período de férias, eu tenho uma regrinha com os meus pacientes, né? Tem 4 coisas que não podem faltar. Vegetais não tiram férias, frutas não tiram férias, né? A atividade física não tira férias, a água não tira férias, o resto tudo pode entrar. Mas o que a gente tem que tentar nas férias é manter uma rotina alimentar. Então, um alimento que não seja tão saudável inserido nesse momento não tem problema. O problema é quando tudo fica desorganizado. Então, a criança acorda querendo comer bolo, na hora do almoço quer um sorvete, depois da tarde quer um chocolate. Aí, isso que acaba atrapalhando e nas férias aumentando a probabilidade dessa criança ficar mais seletiva ainda. Eu ia te perguntar exatamente isso, essas negociações. Às vezes, acordou mais tarde, vai pular uma refeição. Mãe, mas já posso ir para a sobremesa? Eu posso comer menos franguinho para comer a sobremesa 2 vezes ou antes? Tem alguma regrinha que você gostaria de compartilhar com o nosso público para flexibilizar, mas também não permitir, porque muitas vezes quando come sobremesa antes já não come bem no almoço e aí tudo desanda, né? Nunca negocie um alimento com um doce, né? Se você vai falar, meu filho, come esse brócolis que daí você vai ganhar essa sobremesa. Ele vai pensar assim, meu Deus, é tão ruim comer esse brócolis que eu preciso ganhar uma sobremesa para poder conseguir comer esse alimento, né? Então, não negocie doces com alimentação saudável. A alimentação saudável, ela é inegociável. Teve uma época que meu filho queria comer pouco na hora do almoço, porque chegava em casa sem fome, né, nesse momento. E o que a gente combinou é que ele iria fazer um pratinho menor e depois ele fazia o outro prato para ele comer depois, né, quando ele tivesse realmente fome, mas para ele entender que a comida é importante, né, e ter um doce não precisa se privar, mas não pode ser a refeição principal, né. Adorei. E dica para as férias, Alessandra, para a gente encerrar, assim, daqui a pouco, semana que vem, muitos alunos já estão de férias, a gente sabe que aproveitam, é friozinho, é gostoso, o chocolate quente é sempre bem-vindo. Qual a dica que você dá para os pais poderem aliviar um pouquinho na alimentação das crianças? Tentar manter os horários das refeições, não pular almoço e jantar, né? Os lanches, é claro que vai aparecer um bolo, vai aparecer um sorvete, vai aparecer um chocolate quente, mas os alimentos saudáveis, eles não devem sair, né? Então, frutas e verduras, elas precisam permanecer no cardápio, né? Levar as crianças para a cozinha é muito interessante.
interessante, né? Até nesse mês eu vou estar dando curso para as crianças no consultório, então elas tocarem alimentos, conhecerem alimentos novos, aumenta a chance delas elas aceitarem novos alimentos. Isso é muito importante, né? E saber que a alimentação saudável ela é uma construção. Né? Não precisa ser uma coisa rígida, imposta, né? Mas que com flexibilidade, com rotina, com muito amor e com o alimento certo, a criança, né, come bem. A família tem que ser exemplo? A família tem que ser exemplo, e essa é uma das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, desde pequenininho, não ofereça o alimento só para a criança, coma junto, porque a criança aprende por imitação. Então, mais do que oferecer o alimento certo, é comer junto, é a criança ver o que você está comendo, né? Maravilha, adorei recebê-la aqui no programa, aqui no Ver Mais. Alessandra, sempre bem-vinda, trazendo temas, esse especialmente agora pertinho das férias, mas a alimentação das crianças é sempre um desafio, mas também é uma alegria quando uma criança consegue se alimentar com qualidade e o quanto de saúde ela tem pela frente. Com certeza, né? Obrigada. Obrigada pela presença aqui.